Olá, meu nome é Érica, eu estudo Medicina Veterinária na UFSM e hoje eu vou apresentar um trabalho da disciplina de Legislação Agrária e Profissional Veterinária referente às leis estaduais de sanidade animal, o Estado, Rio Grande do Sul. A Lei 4.890 de 1964, que regulamenta a brucelose, a Lei 5.336 de 1966, referente à tuberculose, e a Lei 5.271 de 1966, referente a carrapato. Bom, eu vou começar o trabalho explicando por que nós temos essas leis regulamentando, a sanidade animal. Eu achei muito interessante esse dado do IBGE de 2006, quando o Rio Grande do Sul possuía 11.148.126 bovinos e 50.976 bubalinos. Então, a gente vê que é um número bem grande, né? O Rio Grande do Sul, a atividade de pecuária é muito importante, economicamente, mas também culturalmente e socialmente. Muitas famílias dependem dessa atividade para sua subsistência. Então, por isso, a gente precisa de regulamentações que mantenham um bem-estar coletivo, né? Porque não adianta um lá seguir regras para se preocupar com epidemiologia e tudo isso, e o outro lá não tá nem aí, né? Vende carne contaminada e aí prejudica para todo o resto. Então, é importante que quando a gente fala de sanidade animal, tem um parâmetro que todos devam seguir, não só pela saúde da economia dos animais e dos consumidores que vão consumir o produto final, né? Bom, agora que a gente já entendeu por que precisa de uma regulamentação nessa área, eu vou partir para falar das leis que são referentes ao meu trabalho, que são de tuberculose, brucelose e carrapato. A primeira lei é a que torna obrigatória o combate à brucelose. Mas o que é a brucelose? Por que ela precisa ser combatida? Bom, a brucelose é uma doença que causa muito prejuízo para os produtores. Ela é causada por bactérias do gênero Brucella e ela causa abortos em vacas no final da gestação ou orquite em machos. Ela é sexualmente transmissível. Então, imagina, a pessoa tem uma vaca, investe dinheiro naquela vaca, e aí ela insemina, gasta bastante dinheiro com isso também, e aí chega lá no terço final da gestação e a vaca perde a cria. Então, isso acaba sendo terrível para a vaca e é terrível para o produtor, porque ele investiu todo aquele dinheiro e ele não vai ter retorno. E a produção leiteira da vaca também vai diminuir, porque embora ela ainda produza leite após o aborto, não é a mesma coisa do que se a gestação viesse a ter. Aqui esse dado interessante, que o prejuízo total em 2013 foi de aproximadamente 448 milhões de dólares. Então, isso é bastante dinheiro, principalmente se a gente pensar que a gente está pagando em real, né? Então, vamos ver qual é essa lei que torna obrigatório o combate à brucelose. Então, a lei que vai instituir a obrigatoriedade do combate à brucelose foi elaborada em 1964, é a Lei 4.890. Ela também encarrega os órgãos especializados da Secretaria de Agricultura a executar e fiscalizar essas medidas, isso é, para se certificarem de que essas regras estão sendo seguidas por aqueles proprietários. E os proprietários também são obrigados a colaborar, e aquele que de alguma forma não colaborar ou dificultar terá seu estabelecimento interditado, então é bem sério. E além disso, há penalidades que ele pode sofrer. Essas penalidades e maiores detalhes foram
explicadas no Decreto 17.217 de 1965, que regulamentou essa lei, e assim estabeleceu parâmetros pelos quais os órgãos governamentais e produtores deveriam agir. Bom, assim como eu expliquei por que era importante o combate à brucelose, eu também vou explicar isso a respeito da tuberculose. Então, ela é uma doença causada pelo Mycobacterium bovis e ele causa emagrecimento progressivo, febre com oscilações, fraqueza e inapetências nos estágios finais. Nos animais acometidos nos pulmões, causa também tosse produtiva, isso é, com catarro, meleca. Então, essa doença é muito prejudicial. Ali nessa citação da Embrapa de 2014, fala mais sobre isso. Eu não achei dados em números de dinheiro, quanto que causou de prejuízo, mas a Embrapa explicou um pouco disso. Ela disse, ali fala, né, da queda na produção do leite e perdas da produção de carne. Uma coisa interessante é que, por exemplo, digamos que a gente tem um rebanho e esse rebanho está com tuberculose, a única coisa que eu posso fazer é sacrificar, porque eu não posso vender a carne, é bem complicado, então causa bastante prejuízo. A carne, ela não é viável para consumo. E quando o animal fica caquético, né, ele emagrece muito, isso prejudica a produção de leite e acaba dando muito prejuízo para o produtor. Então, a lei que vai tornar obrigatório o combate à tuberculose animal é a Lei 5.336 de 1966. Em todo o território do Rio Grande do Sul, é obrigatório o combate à tuberculose animal. E a responsabilidade de fiscalizar essas medidas é aos órgãos especializados da Secretaria de Agricultura. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 18.571 de 1967. Então, o que consistia essas medidas, né? A testagem periódica dos animais, no máximo 1 ano de espaçamento entre os testes, né? A marcação dos animais conforme a reação às provas tuberculínicas, se ele havia sido testado positivo, se ele havia testado negativo. E aqueles que de alguma forma atrapalhassem o cumprimento dessas medidas, né, também seriam multados e também poderiam ter a propriedade ou estabelecimento comercial interditado. Então, ok, já entendemos por que é importante controle de tuberculose, brucelose, mas e o carrapato? Bom, o carrapato, ele é um bichinho muito pequeno, mas ele incomoda muito. Ele causa lesões, irritações na pele e ainda transmite a tristeza parasitária bovina. Estima-se que ele causa um prejuízo de $1 bilhão por ano no Brasil. Então, ele é bastante significativo, né? Às vezes a gente pensa, carrapato é fácil de lidar, mas não é tanto assim, ele atrapalha bastante, sim. Então, a lei que vai regulamentar isso tornar obrigatório o combate ao carrapato é a Lei 5.271 de 1966, que também instituiu o Conselho Estadual Assessor do Serviço de Erradicação. Então, esse conselho era integrado por representantes da Secretaria de Agricultura, Ministério da Agricultura, da Universidade do Rio Grande do Sul, da Federação das Associações Rurais do Rio Grande do Sul e da Sociedade Veterinária do Rio Grande do Sul. E essa lei envolvia também a criação de comissões cooperadoras municipais e de subcomissões distritais. E aqueles que não cooperassem ou de alguma forma obstruíssem
levariam multa de 0,5% a 3% sobre o valor dos animais. Então, aqui estão as referências e por hoje é só. Muito obrigada. Espero que o trabalho tenha sido do agrado. Até mais.